E saiu o segundo episódio de Cavaleiro da Lua, galera, lá no Disney Plus. E nele a gente tem a primeira aparição do Mr. Knight e também mais da interação entre o Mark e o Steven. Uma relação muito legal e mais uma transformação, né, em Cavaleiro da Lua. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia. Seja muito bem-vindo. Fala, galera, é o seguinte, acabei de assistir aqui o segundo episódio de Cavaleiro da Lua, que foi menos confuso do que o primeiro, né, mas que, na minha visão pelo menos, assistindo uma única vez, agora ainda, 5h30 da manhã aqui, e não raciocinando direito esse horário ainda, eu acho que o primeiro, apesar de confuso, foi mais esclarecedor do que este. Esse daqui a gente teve alguns esclarecimentos, a Layla apareceu pela primeira vez, o Mr. Knight apareceu pela primeira vez, mas eu ainda acho que a gente consegue tirar mais informações do primeiro episódio do que do segundo. Mesmo assim, o segundo episódio ele é muito importante para a gente entender um pouco mais dessa relação Mark e Steven e também como que o vilão ali, o Arthur Harrow, funciona. O negócio dele com Amit, com o templo de Amit que ele está procurando, enfim, eu vou te explicar tudo agora, mas antes já se inscreve no canal para, dois motivos, para você não perder mais nenhuma análise sobre Cavaleiro da Lua aqui comigo, sempre cedinho, eu acordo às 4 da manhã, assisto o episódio, tomo um café, penso um pouco e venho aqui gravar o vídeo para vocês, certo? E aí, número 2, claro, para valorizar o meu trabalho também, que estou aqui quase chegando a 2 anos de canal aqui no YouTube e eu quero ter muito você aqui pra gente continuar crescendo. Me dá de presente esses 5K na semana que vem quando a gente chegar a 2 anos de canal. Pô, eu quero muito demais mesmo. Então vamos juntos nessa aqui falando agora sobre Cavaleiro da Lua. Bom, o episódio ele começa mais ou menos de onde terminou o anterior, né? Onde a gente teve a primeira transformação mesmo do Steven ou do Mark, chame como quiser, em Cavaleiro da Lua, e ali ele destrói, ele mata aquele chacal, né, beleza, e aí o começo desse episódio é o Steven acordando na casa dele, na cama dele, assustado com o relógio, com o alarme do celular tocando, e aí ele acorda assustado e tal, e aí ele vai procurar no espelho o Mark, né, tipo, você está aí, como é que é, o que aconteceu, apavoradíssimo, né, assustadíssimo, com o que dessa vez ele lembra que aconteceu, né? Meio que naquela vibe de ele acordar assustado como se tivesse sido um sonho, um pesadelo, mas nesse caso aqui ele tem certeza que aquilo de fato aconteceu. E sim, realmente aconteceu. Quando ele chega no trabalho dele, ele é lá no museu, ele tá tudo sendo interditado, o pessoal investigando o que aconteceu lá, e aí ele e um outro carinha que chama ele de Scott, coitado, ninguém nem sabe o nome dele direito, né? Eles olham as câmeras de segurança e aí a gente observa que o chacal, ele não aparece para as outras pessoas. Então, tipo, é como se o Steven estivesse correndo de nada. É como se ele estivesse morrendo de medo de nada. Porque as câmeras de segurança não pegam e mais pra frente no episódio a gente observa que as outras pessoas não veem o chacal. Porém, é muito interessante porque a destruição que o chacal provoca é real. Então, tipo, tudo destruído como ficou no banheiro, eles veem. Eles só não sabem como isso aconteceu. E aí o Steven é demitido, né? Obviamente, porque as câmeras de segurança pegaram como se ele tivesse destruído o banheiro inteiro, o que é humanamente impossível, mas enfim. E ali ele foi demitido então, e ele tá nervosíssimo. E aí é importante a gente destacar que no episódio anterior, eu até falei isso no vídeo da semana passada aqui, né? O primeiro vídeo explicando o episódio aqui da semana passada, onde o Steven ele tinha encontrado o celular do Mark e uma chavinha, e essa chavinha tinha passado despercebido, e aí agora ele fez uso dessa chave. Tinha um logo de uma empresa onde você aluga, vamos dizer, containers, né, para você guardar coisas. E aí ele finalmente encontra esse tal local onde essas coisas estavam guardadas
as coisas do Mark, e tem muita coisa lá dentro, mas o mais importante é uma maleta que tem um passaporte escrito Mark Spector, e é ali que ele descobre que o nome dessa outra personalidade dele é Mark Spector, porque até então ele só sabia sobre o Mark, por causa da ligação que ele fez, né, para Layla, que chamou ele de Mark. E tem também ali meio que... eu não entendi direito, acho que era dinheiro falso ou real, que seja, roubado. E tinha o tal Escaravelho, enfim, que tinha aparecido no episódio anterior, lá naquela ação, naquele local misterioso, naquela vila e tal. E ali ele encontra aquele Escaravelho e ele fala que vai entregar aquilo pra polícia. O Mark aparece, eles têm uma interação, o Mark fala pra ele que ele não pode fazer isso. Só que ele pega a bolsa e sai. E aí quando ele sai, ele é aterrorizado pelo Khonshu. Ele consegue sair do local, e aí quando ele chega na rua, milagrosamente, né, aparece a Layla ali. E fala: Mark, meu Deus, eu tô te procurando não sei quanto tempo, como que você faz isso comigo? E o cara, o Steven não entende nada do que tá acontecendo. Tipo, o que é? Hein? Eu não sei, eu tenho esses negócios aqui. Aí ele mostra na casa dele esses objetos, o Escaravelho principalmente, pra Layla. E ela fala: meu Deus, a gente trabalhou anos por isso, você conseguiu encontrar, você não ia falar nada pra mim. E ele tipo: eu não te conheço. Aí ela fala: você precisa assinar o divórcio, Mark. Divórcio? Mas que divórcio? A gente é casado, o que é isso? Que loucura é essa? O cara não entende nada. Oscar Isaac dando um show demais de atuação, mas sensacional o ator, assim, incrível mesmo. E aí a gente tem esse momento, e é aí que duas pessoas, dizendo que são da polícia, chegam ali na casa do Mark e encontram as coisas, encontram o passaporte falso e falam que vão prender ele. Nesse meio tempo, a Layla conseguiu fugir com o Escaravelho, né? Enquanto a polícia entrou, ela fugiu pela janela. Então ela ficou com esse objeto importante aí. E só que os caras da polícia não eram da polícia. Eles trabalhavam para o Arthur Harrow, né? São discípulos dele. E é interessante que o cara, né, que se fazia da polícia também tem a balança tatuada no braço. Então isso é uma coisa interessante, importante. Talvez não só o Arthur Harrow tenha esse poder de julgar as pessoas em nome da deusa Ammit. Inclusive, o Arthur e o Steven, eles começam a conversar. E ali, o Arthur, ele fala que ele foi também avatar do Khonshu antes. Então ele fala isso, me parece que era de verdade isso que ele falou. E ele fala mal do Khonshu para o Steven. E ali ele fala: eu quero um Escaravelho, onde está o Escaravelho? O Escaravelho ele leva para o templo perdido da deusa Ammit, e a gente precisa encontrar isso. E aí o Steven fala: não tá mais comigo. Aí ele: com quem que tá? E aí a Layla aparece, eles começam a fugir. E aí é uma cena que já tinha sido divulgada também anteriormente, onde a gente tem o Arthur Harrow de fato invocando, com a ajuda daquele cajado dele, daquela bengala, enfim, o Chacal, comprovando que realmente no episódio anterior tinha sido ele que invocou o Chacal também contra o Steven. E aí a Layla fica o tempo inteiro: invoque o traje. Ele: que traje? Tipo, ele não lembra, ele não sabe disso. O Steven realmente não sabe que ele é o Cavaleiro da Lua. E aí, no momento de fuga, o traje vem. Só que o traje de Mr. Knight. E o Mr. Knight, apesar de ser um personagem um tanto quanto mais sério também nos quadrinhos, como é toda essa parte do Cavaleiro da Lua, aqui ele me lembrou muito o Máscara, né, do Jim Carrey, enfim, daquele filme que eu racho de rir toda vez que eu assisto. Me pegou muito nessa vibe, né, Máscara vibes, né, diriam por aí. Enfim, e aí aconteceu isso daí, e há uma parte bem humorada, e a Layla fala pra ele, de fato, liberar o Cavaleiro e tirar aquele Chacal dali, porque o episódio mostra muito bem pra gente que as outras pessoas
não vem o Chacal, mas a destruição que ele causa é real. E aí, por exemplo, nessa luta, por exemplo, quando eles estão fugindo, o Chacal ele sobe em cima de um carro e esse carro fica destruído, mostrando que tipo é tipo magia, né? Tipo, não tem nada aqui, mas isso aqui foi destruído de qualquer forma. Então as pessoas não veem o Chacal, mas a destruição que ele causa é real. Então ele pode acabar ali numa perseguição matando alguém. E é nessa daí, vendo que as pessoas estão ficando em perigo, que o Steven aceita que o Mark assume o controle e com isso o Cavaleiro da Lua saia também. Ele consegue assim derrotar o Chacal, certo? E aí o Mark definitivamente assume o controle do corpo. E aí o episódio termina com ele e o Deus da Lua, né, Khonshu, conversando, e o Khonshu fala então que eles precisam ir para um local. Por quê? Porque nessa confusão aí no meio, o Escaravelho voltou, ou finalmente, né, chegou às mãos do Arthur. Então o Arthur agora, ele teoricamente consegue chegar até o Templo Perdido de Ammit. E isso me parece muito perigoso, certo? É importante destacar que para conseguir esse Escaravelho, que ficou perdido no meio do chão ali no meio da cidade, uma pessoa qualquer encontrou. E aí o Arthur chega até essa pessoa e fala: isso aqui é meu, eu posso te dar comida, o que você quiser, mas esse objeto é meu. Só que aí, quando ele segura na mão do cara, o cara morre. E é importante destacar que ele mata essa pessoa com o cajado, mas não com o cajado no meio das mãos. Porque, por exemplo, lá no primeiro episódio, quando ele vai fazer a balança contra aquela senhora que acabou morrendo, o cajado está no meio dos braços, está entre os braços, meio que sendo essa balança. E aqui não, o cajado está tipo aqui, apoiado só no braço, aqui assim. Ou seja, ele não precisa do cajado para julgar as pessoas e matá-las. O que me deixa bastante intrigado. Me parece que de fato o deus Anubis aqui na série foi também apagado. É como se a única deusa responsável pelo julgamento das almas aqui na religião egípcia, né, que eles estão retratando na série, é a deusa Ammit. Enfim, não sei, vamos ter que aguardar um pouco mais para chegar a alguma conclusão, mas é interessante ver que de fato ele não precisa do cajado para aquilo, ou ele só precisa estar perto do cajado, enfim, mas o fato do cajado estar numa posição diferente me intriga sim. Vale destacar que agora no finalzinho desse vídeo, que daqui a pouco, 10 da manhã, a gente deve ter o último trailer de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura saindo. Então se você está assistindo esse vídeo aqui antes das 10 da manhã, fica ligado aqui no canal que eu já deixei uma live agendada. Se sair o trailer, a gente vai pra live, a gente vai assistir junto, fazer o react e fazer a análise desse trailer. Então fica de olho aqui no canal, e se você está me assistindo depois das 10 da manhã, fica de olho porque a gente pode estar em live agora nesse momento, ou a gente pode já ter passado a live. Então fica de olho aqui no canal para não perder nada do UCM, e aqui na tela já estão aparecendo outros vídeos para você ficar ligado aqui com a gente. A gente volta a se ver em breve com mais um vídeo, já tem live, não se esqueça. Um grande abraço para você, se inscreve aí e fica com a gente. Falou galera, fui!